Viu? Você estava falando, a gente não conseguiu te ouvir. Não sei se é você ou somos nós. E eu pensando que vocês estavam me deixando falando sozinha aqui, mas é que, na verdade, esse notebook só funciona com fone. Agora vocês devem estar me ouvindo, eu espero. Estão me ouvindo? Sim. Agora tá. É que esse notebook ele só funciona com fone, gente. Daí eu estava aqui super alegre, dando um bom dia para vocês e o fone não estava funcionando. Mas e aí, galera, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo por aí? Vocês Tudo bem, graças a Deus. podiam ligar a câmera, né? Pra gente se ver. Tá, estamos tomando café. Ai, a Laís sempre liga a câmera. Meu Deus, que alegria poder ver o teu rosto, Laís. Ai, Ana também. Oi, Ana. Oi, amiga. Olha, vamos tentar começar em 9. Olha, eu também Você confusa. tá com 9 na cabeça, né, Edlin? Eu vi lá a reunião às 9 e pensei, vou ter que falar que não vou. Menina, sabe o que que é? Eu acho, sei lá, eu começo a atender todo dia 9 horas da manhã. Tipo, todo dia eu começo a trabalhar 9 horas da manhã. Foi o 9 lá automático, entendeu? Mas, ai, que bom, que bom. Na verdade, foi uma estratégia. Eu coloquei 9 horas lá para todo mundo chegar às 10, entendeu? Funcionou, não funcionou? Verdade. Sai, não faz a gente acordar culpado, falando, meu Deus, eu perdi. Ai, meu Deus, desculpa, amiga. Não vou fazer mais, prometo. E o Gabriel falando assim, já demitimos quem criou esse link. Fui eu que criei. Fui demitida. Eu tô me ouvindo. Eu já mutei. Ah, então tá bom. O Gabriel, tá... Acho que você pode falar que vai aparecer o meu microfone, acho que pega a tua voz. Eu não ouvi a pergunta. O que você falou, Vitor? Ele não ouviu. Foi você que falou? Não sei se foi o Vitor que falou com você. E a mentoria, galera, tá massa? Tá legal a mentoria? Eu tô gostando bastante. Comecei a primeira semana e tá sendo top. Que legal. Nossa, a minha rendeu, hein? Rendeu pano pra manga. Fizemos umas perguntinhas meio capciosas. Os mentores de vocês fizeram as perguntinhas para vocês ou não? Que tipo de pergunta? Tinha 10 perguntinhas para fazer, tipo assim, sobre identidade. Como você se define? Qual o fato mais importante qual o acontecimento que marcou muito a tua vida? Coisas desse tipo, assim. Eu acho que não, mas é que eu já fiz muitos encontros já com a mentora. Aí eu não tenho ideia do que a gente já falou. Ah, entendi. Mas Às eu vezes- acho que não. Eu não lembro, tipo, de 10 perguntas, sabe? Muito norteadoras. Porque eu falo bastante, então talvez ela não tenha perguntado. Talvez você já respondeu antes das perguntas, né?
Ah, é bom, eu gosto assim quando a pessoa fala bastante. Amiga, No meu, ela fez várias perguntas, assim, foi bem confrontadora, porque, meu Deus, foi muito bom, assim. Você soube responder, Rafa, tudo? Tipo assim, tinha respostas? Teve que pensar. Olha, acho que eu não consegui responder todas, assim, teve umas que eu falei, olha, posso deixar para depois, para eu pensar, assim, e dar uma resposta, porque agora é muito rápido para responder. Mas a Aham. maioria, assim, eu sei responder, né? Mas algumas Uhum. não tinha resposta, assim, ainda. Uhum. O que você ia falar, Ana? eu ia falar para você contar sobre como que é o Vocacionados, porque como a gente não está envolvido diretamente, a gente vem pontualmente só para... Ah, enfim, quando você manda o link, né? Mas para contar como que funciona essas mentorias, como que funciona, como que está acontecendo o Vocacionados? Ah, beleza. Quer falar, amor? Vou deixar o Gabriel explicar, acho que ele tem uma forma de falar mais estruturada, assim. Tá. A gente, Beleza. A gente está tentando trabalhar em 3 áreas. Uma delas está um pouco difícil por conta tá rolando pandemia de coronavírus, e aí isso dificulta um pouco. A primeira das áreas é a área de formação, de capacitação. E a gente está tentando trazer grandes especialistas de diversas áreas diferentes para uma vez por mês trazer algum tema, trazer alguma reflexão que contribua com a formação dos vocacionados. Então, a gente tem uma lista de temas que a gente está trabalhando ao longo do ano, e aí a gente traz alguém para falar um pouquinho sobre isso, como que trazendo informações, assim, para a gente pensar, refletir e tal. E aí, de um encontro para o outro, a gente faz, de um encontro para o outro, a gente faz essas mentorias. Então, a gente tem algumas pessoas na PIB que são um pouco mais velhas, que já têm uma caminhada com Deus e tal, que se voluntariaram para encontrar com os vocacionados uma vez por mês. E aí, basicamente, é uma hora de conversa em cima de alguns pontos que têm relação com aquilo que foi apresentado no encontro grande. Então, a gente trabalha nessa dinâmica do encontro grande e do encontro pequeno e vai se equilibrando para assim, a gente traz grandes temas e depois a gente tenta aplicar esses temas na vida de cada um. Ou refletir sobre como a gente está nessas etapas. A gente está bem aberto, deu uma sugestão bem legal essa semana lá no grupo, que eu estou pensando em como que a gente pode incorporar. O Vitor deu uma sugestão muito boa, eu acho que ele tem que ser o responsável por essa sugestão, inclusive, de a gente fazê-la valer, e assim a gente está indo. Aí a gente tem um terceiro pé, uma terceira frente com a qual a gente está tentando trabalhar, só que essa está um pouquinho mais difícil, que é a de projetos práticos, tentar aplicar aquilo que a gente está discutindo, aquilo que a gente está vendo, através de viagens missionárias, de de projetos evangelísticos, fazer um final de semana em que a gente vai dar suporte para uma congregação. E aí a gente tem alguns planos para fazer isso. Por exemplo, a Edlin tá doida para o Luiz ensinar ela a cuspir fogo, e coisas do tipo, assim, malabares, andar no monociclo, essas coisas assim, que a gente está querendo fazer. E é isso, assim, são essas 3 frentes. Não sei se Respondeu sim, amigo. Muito obrigada. Então é isso, galera. Vamos começar então para valorizar aí quem chegou no horário, né? Só uns 10 minutinhos que a gente deu para aceitar o pessoal, né? Para conseguir dar tempo, assim, uma tolerância. E a Rafa agora está servindo com a gente no ministério, ela está ajudando a gente a pensar, entrar em contato com o pessoal, estruturar aí o ministério, né? Possibilitar que a gente caminhe ainda mais perto de vocês. E hoje a Rafa ela vai conduzir a nossa dinâmica de grupo. A gente pensou numa coisa bem legal, né? E para quem não conhece a Rafa, gente, pessoa divertidíssima, adorei conhecer ela. E ela vai conduzir a dinâmica para a gente.
Eu só vou pedir para o Luiz orar antes para a gente dar início, né? Orar não só pela dinâmica, mas pelo encontro como um todo, né? E daí você já pode assumir, viu, Rafa? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo, Pai. Obrigado por esse sábado, Senhor abençoado, Pai. Obrigado por cada um dos que estamos aqui, Pai. E dos que estão por vir também, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja tomando controle de tudo, Senhor, da dinâmica, Senhor, do encontro de hoje, que seja um tempo de revelação para nós, Pai, que nós possamos esclarecer ainda mais nossos chamados, Senhor, aonde o Senhor quer que nós possamos servir, Pai, em nome de Jesus, que hoje nós possamos ter um tempo de comunhão agradável, Senhor, mesmo sendo online, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco, Pai, desde as nossas casas, Senhor, os lugares onde a gente está, Pai. Obrigado, Jesus, e obrigado, Senhor, porque hoje vamos aprender muitas coisas. Em teu nome, amém. Amém, amém, gente. E hoje, para a dinâmica, né, eu trouxe uma perguntinha e eu queria que alguns de vocês respondessem, né? Qual que é o seu café da manhã perfeito? Né, eu posso responder para deixar vocês pensando aí o seu café da manhã ideal, né? E para mim, assim, o meu café da manhã ideal seria, né? Eu sou de Manaus, então, assim, eu adoraria comer um pouco tucumã e queijo coalho, com uma pamonha, uma pupunha, assim, bem coisa manauara mesmo, sabe? Então, o meu café da manhã perfeito seria isso, com um suquinho de cupuaçu, né? Para eu tomar ali meu pãozinho depois, né? Então, assim, seria delicioso, assim, eu ia amar tomar pelo menos 3 vezes na semana esse café, assim, né? Seria tudo de bom para mim. E eu queria saber de vocês também, qual o seu café da manhã perfeito, assim, ideal? Podem falar. O meu café da manhã ideal seria pão com doce de leite. Eu amo doce de leite. Nescau e papinha. Gente, eu amo papinha de bolacha. Vocês não estão entendendo, eu não cresço, eu não amadureço. Eu como papinha de bolacha para todo sempre. É isso. E iogurte. Acho que essas 4 coisas. Delícia. Gente, eu gosto de café da manhã de hotel, assim. Não sei, né? A maioria dos hotéis que eu já fui tem vina, daí tem ovo, pão, iogurte com granola, café e suco de laranja e uma frutinha, tipo um mamão, um melão, assim. E eu acho bem, bem legal, cara. Ó, quando chegar meu aniversário, cesta de café da manhã é uma opção bem, bem legal, hein? Eu curto, assim. Finíssima. Eu vou copiar a Ed, porque logo que eu casei, né, a gente ganhou ali, acho que 2 noites no hotel, e daí o café da manhã do hotel é inesquecível. Foi um dos melhores, assim, que eu já tive na minha vida, assim, eu e a Josi, né? Então, acho que nada supera aquele café da manhã. A gente nem imaginava que ia ser, também estava incluso, assim, daí a gente chegou, assim, a felicidade de saber que aquele café com banquete, assim, com, sei lá, todas as opções, estava tudo incluso, e a gente falou, vamos aproveitar. A gente achou que ia ser, sei lá, pagar R$100 por aquele café, porque realmente era esse o preço. Muito bom. Tipo, no meu caso, eu sou da Venezuela, né? Aí, tipo, a gente tem tipo, algo que é tipo um bolinho de milho seco, né? Então, é como o nosso pão. Então, para mim, seria isso. E a gente, por exemplo, tem regiões da Venezuela, pelo menos minha região, a gente come várias coisas dentro do café da manhã. Por exemplo, a gente até come feijão, né, dentro do café da manhã. Então, tipo, para mim, perfeito seria com esse negócio, arepa, né, que seria um bolinho de milho, feijão preto, queijo ralado, assim, tipo, queijo de coalho ralado e ovo mexido. Ou também tem uma coisa que se chama empanada, que é feita com essa massa, né, que fica bem crocante, que é como um pastel de milho. Então, também eu gosto muito disso, assim, e com bastante molho, assim, tipo molho de alho, molho e pimenta. Então é isso, muito obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Reforçadão esse café, né, gente? Nossa! Sim. Meu Deus! É para ter energia, né? Fazer um almoço. Mas aqui dizem, né, que café tem que ser uma das principais refeições, se não me engano. Que Pois é, com mais isso do você dia. não come até 5 horas da tarde, né? Não tô brincando, mas
Muito bom. Toma um café desse, daí faz jejum, né? Daí consegue fazer jejum o resto do dia, né? O dia todo de jejum, depois só café de novo. Ai, gente, eu acho que eu sou estranho, porque faz 3, 4 anos que eu como a mesma coisa no café da manhã. Eu adoro. Todo dia eu como tapioca Olha, com ovo e queijo sou dentro e muito... um copo de café. Pode falar. Todo dia, né, amor? Todos os dias da minha vida. Uhum. Muito bom. É um cafezinho, um pão de queijo ou a pizza no dia seguinte. Nossa, pão de queijo, sim. Muito bom. E eu gosto de cafezinho preto, sem açúcar e um bolinho de milho que a minha tia faz. Nossa, café perfeito. Combinação perfeita. Porra, bolinho de milho até eu gosto, hein? Eu sou a favor Muito de bom. você pegar essa receitinha, né? Quando tiver encontro do vocacionados presencial, um bolinho de milho, né, gente? Pô, Nossa, eu levo, gente. É o bolo patenteado da Nicole, que a minha tia passou a receita e eu sempre faço. E é o melhor bolo do mundo. Ó! Estamos querendo provar esse bolinho aí, hein? Mas muito bom. Alguém mais quer compartilhar seu café da manhã? Aí, estão me escutando? Sim. Eu sou bem simples de café da manhã também. Eu acho que o café preto, para mim, tem que ter de manhã. Um pão, às vezes, com queijo. Eu amo mortadela também, então, um pão de queijo. Então, e tem que ter um docinho. Eu acho que ou um pão doce ou um pedaço de bolo, e eu já estou bem feliz. Muito bom. Pão de queijo ali, um docinho para dar uma quebrada, né? Muito bom, gente. E, né, eu trouxe essa perguntinha aí pra gente, né? Porque se a gente for parar para pensar, né? Nós aqui, né? Missionários, vocacionados, né? Se a gente for fazer cultural, né? A gente vai se deparar com outras comidas, né? Outro gesto, cultura, né? E, por exemplo, lá na Índia, né? País bem distante da gente, né? Eles têm a comida, né, deles é bem diferente, né? E no café da manhã deles, né, eles costumam comer um tofu indiano, né, salsicha vegetariana, torrada com banana, né, pimenta, batata assada, né, qual que é o outro aqui? Calabresa, linguiça, assim, né? Então é bem diferente, né, assim, né? Lá na Turquia também, que eu achei bem diferente, assim, né, da nossa realidade aqui, do nosso café da manhã, é que lá eles não tomam o café em si, né? O café da manhã deles é que nem, é meio diferente, assim. Eles tomam um chá, que é turco, que é bem tradicional lá, né? O chá turco, né? E o café da manhã deles é sempre bem reforçado, né? É realmente, que nem o Luiz ali, né? É realmente para fazer o dia valer a pena, né? Eles enchem bastante, né? Então, assim, tem salsa, Rafa, linguiça, e um azeitona, né? Oi? travou um pouco e eu fiquei bem interessada em saber Oi? como que é o café da manhã dos turcos. Então, acho que agora não está travando. Se você puder repetir. Beleza, vou repetir então. Qualquer coisa vocês falam aí que travou. Né, como eu tava falando lá, né? Eles deixam o café em si só para o final do café da manhã, né? O chazinho turco lá deles, né? O de sempre, né? Eles estão até numa cúpulazinha, né? Numa xícara diferente, assim. E lá eles, algo que nunca falta no café deles é a azeitona e o queijo, né? Então, assim, sempre vai ter uma azeitona ali para eles estarem comendo e o queijo, né? E é bem reforçado, assim, né? Que nem o do Luiz, né? Eles realmente, um negócio ali pesado, né? Linguiça, salsicha, calabresa, né? Então é bem diferente, assim, né, do nosso, né, assim, da nossa cultura, assim, né, às vezes um café mais leve, né, e para a gente parar para pensar realmente, né, que uma hora a gente vai sair daqui, né, a gente vai ali, a gente vai para outros lugares que Deus nos chamou, né, e a gente vai se deparar com essas diferenças, né, com essas outras realidades, né, então é bem legal, assim, para a gente pensar, né, diferentes lugares que tem, né, e o quanto a gente vai se deparar com isso também. Espero que vocês tenham gostado e essa foi a nossa dinâmica de hoje. Ah, muito obrigada, Rafa. Muito simpática, Rafa, né, gente? Gosto muito dela.
Laís, agora eu acho que você pode fazer o louvor, né? Pode tocar uma musiquinha pra gente. Posso. Gente, eu vou cantar um louvor que eu acho que... Quer dizer, 2, mas meio 1, vocês vão entender. Mas acho que quase ninguém conhece, porque lançou essa semana, daí eu fiquei escutando tanto ele, que eu fiquei tipo, eu preciso cantar ele. E também ele é muito bonito, então escutem depois. Eu vou tocar, daí vocês escutam depois na versão da cantora, que daí fica bonitão mesmo. Você vai falar algo, Edlin? Me fala o nome, que daí eu pego a letra aqui, se tiver, se eu Ah, pesquisar. tá. A Vitória Eu Posso Ver. Tá. Mas eu vou começar com outro, mas vocês vão entender. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é sim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras.
Senhor. A vitória eu posso ver, a vitória eu posso ver. A batalha pertence ao Senhor. Pai, eu te agradeço por nos mostrar que o Senhor é quem luta por nós. Te agradeço por mostrar que não é nas nossas forças, que não é em nada de habilidade nossa, mas é o seu mover em nós, Pai. É o seu mover que nos leva além, é o seu espírito que nos faz vencer batalhas, Pai. Que nós entendamos como lutar, que nós entendamos o nosso louvor como uma ferramenta de guerra, que nós entendamos nossa oração de joelhos como uma arma de guerra, que a gente entenda também que a tua palavra é uma arma de guerra e que não somos nós, nunca foi nós, Pai. Então, tranquilize o nosso coração, sabendo que o Senhor está lutando por nós, todas as nossas batalhas, que o Senhor está já preparando o caminho da promessa que o Senhor já prometeu. E, Pai, é o seu trabalho. E o nosso trabalho é descansar e ficar contigo, confiando em Ti. E isso eu te peço, Senhor, que a gente confie em Ti em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Que legal. Como eu tinha comentado, a gente está tentando sempre trazer temas diferentes, tentar trazer algumas informações, algumas reflexões que podem contribuir com a formação, com a nossa formação de maneira geral, né? Assim, tanto eu quanto a Edlin, a gente se coloca nesse mesmo barco de vocacionados que estamos nos capacitando para um envio, para um campo diferente, alguma coisa assim. Então, a gente foi pensando coisas que seriam legais, coisas que Deus tem falado conosco. Tem pessoas que a gente tem trazido, pessoas que têm sido bênção na nossa vida, com quem a gente tem aprendido. A gente tem tentado compartilhar um pouco com vocês também daquilo que Deus tem falado conosco. E aí hoje eu quis trazer, eu acho que é a pessoa que mais influencia a minha vida, que eu acho que tem assim um papel muito especial e um conhecimento muito grande para contribuir com essa formação. Eu espero que vocês adorem a pessoa, porque ela é incrível, assim. Ela é linda, ela tem um olhar, assim, que parece que alcança o seu coração. Ela fala de um jeito que envolve... e eu não sei, assim, eu acho que eu fiquei apaixonado quando eu ouvi ela falando na primeira... Obrigado, na Gabriel. segunda, Obrigado por me na convidar. terceira, Eu tô na aqui, quarta. gente, para quem não conhece meu olhar. Cunhado é uma beleza, né? Mas assim, falando sério, eu vou deixar a Edlin explicar, mas eu acho que vai ser bem legal aquilo que ela vai falar e aquilo que Deus tem falado com ela também. Ai, que vergonha. A Laís terminou de falar, falou amém. Eu fui rapidinho desmutar meu telefone, porque meu microfone, que eu já ia começar a falar, né? Na hora que eu vi o Gabriel, já tinha desmutado. Eu falei, ah, meu Deus, vou passar vergonha. Acho que você tem que me autorizar a compartilhar a tela. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Gente, hoje sou eu. Não estou autorizada mesmo. Bom, quando a gente pensou, né, nesse tema, veio vários nomes assim na minha cabeça, né? Mas nomes de pessoas que trabalham com cura emocional, né? Tipo o Sombrio, lá da PIB, outros psicólogos que são cristãos também e que podem falar super bem desse assunto, né? E aí eu fui orar e falei assim, ai Deus, quem que a gente traz, né? Vamos pensando em alguém e tal. E o Senhor começou a falar comigo que era para eu dar essa palavra, né? E eu falei, palestrar, falar sobre psicologia, dar aula, tudo bem, né? Eu falo super bem, vou, né? Fico nervosa também, mas, tipo, eu vou, né? Mas falar da tua palavra, Senhor,
Eu acho que, não sei, eu tenho muito temor, assim, e Deus precisou ser muito claro comigo para eu conseguir entender que era para eu estar aqui com vocês e falar sobre isso, né? É um tema que eu gosto muito, que Deus já trabalhou assim na minha vida profundamente e continua sendo trabalhado, né? Esse processo de cura. E vamos aí, vou dividir com vocês o que eu tenho aprendido, né? Compartilhar uma tela com vocês, então. Bom, o nosso tema de hoje, não sei se vocês estão vendo aí. O nosso tema de hoje... Ai, tem 2 pessoas aqui para eu aceitar. Calma que eu vou aceitar primeiro, gente. O nosso tema de hoje, então, é farinha do mesmo saco, o nome, né? E eu quero começar perguntando... Aliás, deixa eu fazer só uma oração hoje, antes, rapidinha, né? Eu já faço a pergunta. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos estar com os corações abertos aqui para ouvir aquilo que o Senhor quer falar, Deus. Eu peço também que o Teu Espírito Santo me guie, sabe? Que eu fale somente aquilo que o Senhor gostaria que eu falasse, que fosse transmitido, sabe? Que em nome de Jesus, que corações sejam curados aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Gente, quero fazer uma perguntinha para vocês, então. Ao que esse título remete? O que vocês pensam quando a gente escuta falar farinha do mesmo saco? O que vocês pensam, assim? Contem para mim. Algum corajoso aí para desmutar o coração? O microfone. Eu acho que quando falam farinha do mesmo saco, sei lá, vamos supor uma ideia. Minha mãe, ela tem um bom caráter e tal, daí eu puxo ela e falo, farinha do mesmo saco, puxou a mãe. Nesse sentido. Mas é uma característica específica que as pessoas comparam. É tudo farinha do mesmo saco e tal. Essas coisas, eu acho. Uhum. Não, acho que você respondeu bem, Laís, é isso mesmo, né? Farinha do mesmo saco são pessoas que parece que têm a mesma qualidade, a mesma característica, né? E por que a gente escolheu esse tema, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre família, né? A gente vai falar um pouco sobre os padrões que uma família pode gerar nas nossas vidas, sobre repetições de, às vezes, comportamentos, pensamentos que nos geram problemas no decorrer da nossa vida. Para isso, vou começar contando 2 histórias para vocês. A primeira é bem engraçada. A minha mãe, ela tem um problema muito sério, gente, que quando ela vai chamar alguém, ela fala todos os nomes para depois falar o nome da pessoa que ela quer chamar. Eu sei que isso é muito comum, muita gente faz isso, mas, sério, a minha mãe, ela é conhecida por fazer isso. Tem que ver quando tem reunião da família, assim, né? E aí ela fala, Rangel, Maria, Rubens, Ezequiel. Fica todo mundo olhando assim. Quem que ela tá chamando, né? E ela faz isso muito, assim. E eu tenho percebido que às vezes eu faço isso também, né? Vou chamar meu irmão, vou falar Ezequiel, chamo Gabriel. Vou chamar a minha sobrinha, a Rafa, chamo Luísa, que é a outra, troco os nomes, enfim. Eu acho que o meu problema ele ainda não está tão agravado quanto o da minha mãe, porque a minha mãe fala uns 5 nomes, entendeu? Mas isso já está acontecendo comigo, a minha irmã também faz isso e a minha sobrinha faz isso. Então, veja, a gente já está reproduzindo aí, né, um comportamento da minha mãe. A outra história, ela não é tão engraçada assim, né? O meu pai, ele tinha alguns comportamentos, assim, meio reativos, sabe? Então, o que ele fazia? Se alguém, de repente, se eu ia pegar em alguma coisa que ele não queria que eu tocasse, ele falava, vai quebrar, não sei o quê. Ou, às vezes, ele me dava um tapa, assim, na minha mão, ou gritava comigo, enfim. Isso me deixava muito assustada. Desde quando eu era pequena, ele fazia isso, né? E eu notei, há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, que a minha sobrinha, ela falou alguma coisa, ou ela fez alguma coisa que não era para ela fazer, e eu dei um tapa na mão dela, sem antes pensar em corrigi-la, em orientar de alguma forma. E como eu sou muito ligada a ela, né,
ela ficou magoada comigo. Ela ficou assustada também, né? E eu percebi, foi como se eu visse o olhar do meu pai e a expressão dele na hora que eu repeti o comportamento que ele tinha comigo. E eu fiquei muito triste. Então, comecei a orar para Deus trabalhar isso em mim, né? Hoje, graças a Deus, eu não sou de gritar, nem de, né, bater, nem de ser reativa assim. Mas foi algo que precisou ser muito trabalhado, né? Bom, a gente tem comportamentos disfuncionais, comportamentos ruins, pecaminosos, né? Por vários motivos. Mas um dos motivos que a gente tem esses comportamentos é porque algumas das nossas necessidades emocionais não foram atendidas, né? Então, no caso do meu pai, por exemplo, a minha necessidade de liberdade para errar, uma orientação mais assertiva, isso não me foi atendido e eu acabei só reproduzindo, né? Espelhando ali o comportamento dele, um comportamento ruim, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas necessidades emocionais, tá? Para isso, eu quero fazer um exercício com vocês, tá? Vou parar aqui o compartilhamento de tela por 1 minuto e eu vou pedir para vocês sentarem no lugar em que vocês se sintam confortáveis e que vocês possam me ouvir bem, tá? E se vocês puderem, eu gostaria que vocês ficassem num lugar onde vocês não vão ser interrompidos, tá? E aí eu vou fazer esse exercício aqui para a gente começar nosso papo de hoje, tá? Todo mundo já se ajeitou? Posso começar? Me deem um joinha aí, quem está com a câmera ligada. Uhum. Alguém precisa que eu espere mais um pouco? Tá. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos para a gente começar. Vou pedir para vocês fecharem os olhos e começar a fazer uma respiração comigo, tá? Não abram os olhos até o fim do exercício, a não ser que isso se torne realmente necessário. Vou pedir para vocês colocarem a mão assim na barriga, na parte do abdômen ali, e eu vou pedir para vocês respirarem comigo, tá? Vamos tentar fazer aquela respiração abdominal em que vocês enchem a barriga de ar e não só os pulmões, tá? Inspira pelo nariz, expira pela boca, bem devagar, já de olhos fechados. Presta bastante atenção na sua respiração. Perceba o seu corpo se movimentando conforme você respira. Se vir algum pensamento tentando te distrair, permita que esse pensamento passe por você, mas gentilmente retorne a sua concentração para a respiração. Perceba a sensação do ar entrando, o caminho que o ar faz ao entrar, ao sair. Agora coloque a mão sobre o seu coração e continue sentindo o seu corpo respirar. Agora, reserve um momento e permita que seu coração se abra suavemente. Permita que ele se torne receptivo, como uma flor que se desabrocha sob o sol cálido. Então, faça a si mesmo esta pergunta, permitindo que a resposta surja naturalmente dentro de você. Do que eu preciso? Do que eu verdadeiramente preciso? Se essa necessidade não tiver sido atendida em determinado dia, seu dia não parece completo. Deixe que a resposta seja uma necessidade humana, universal, como a necessidade de estar conectado, de ser amado, de estar em paz, livre.
Agora, considere uma segunda pergunta. O que eu preciso ouvir? Que palavras anseio ouvir, porque como pessoa eu realmente preciso ouvir palavras como essas. Abra a porta do seu coração e espere que as palavras venham. Se eu pudesse, que palavras gostaria que fossem cochichadas em meu ouvido todos os dias, pelo resto da minha vida? Palavras que me fariam me sentir bem, cada vez que as ouvisse. Permita-se estar vulnerável e aberto a essa possibilidade, e com coragem escute. Aos poucos, pode abrir os olhos, pode retornar para cá. Deu certo? Conseguiram ouvir alguma coisa? Né? Tá. Eu vou pedir para vocês pegarem um papel e uma caneta, tá? E vou pedir que, que vocês anotem desde já aquilo que vocês ouviram, né? E no decorrer do nosso encontro, eu quero que vocês anotem, ou pode ser no celular mesmo, no bloco de notas, né? Que vocês anotem coisas que eu for falando e que tem a ver com vocês, que vocês forem se identificando, tá? Vou voltar para a nossa apresentação agora e a gente vai continuar falando sobre essas necessidades, tá? Mas não percam de vista isso que vocês ouviram, que vieram à mente agora, a partir desse exercício, certo? Vamos lá. Bom, como eu estava falando, todas as pessoas têm necessidades emocionais, tá? Então, que necessidades são essas? Eu dividi essas necessidades em 5 grupos. Eu não, né? Isso daqui é de uma teoria da psicologia, certo? Então, todas as pessoas têm necessidade de autonomia, competência e autoconfiança, tá? Quando a pessoa não tem autonomia, ela pode se tornar muito dependente, ela pode lidar com um sentimento de incapacidade, né? Uma sensação de que se é incapaz, né? Limites realistas e autocontrole. Bom, todo mundo sabe que uma criança precisa de limites, né, gente? Uma criança sem limites cresce virado num narcisista, né? E autocontrole também, para conseguir ter disciplina, para conseguir fazer as atividades que às vezes não são tão confortáveis e que a vida exige que a gente faça, né? Liberdade de expressão, necessidades e emoções validadas. Quando uma pessoa às vezes não tem liberdade para se expressar, ela pode se tornar muito inibida, né? Ela pode passar a ter dificuldade para se comunicar com o tempo. E isso pode também trazer muitos problemas. Espontaneidade, flexibilidade e lazer. Também são necessidades que uma criança vai ter, né? E essas necessidades, claro, elas são importantes para a formação da personalidade, da identidade de uma pessoa, mas a gente precisa disso tudo no decorrer de toda a vida, né? Então, uma pessoa que às vezes não tem flexibilidade, ela vai sofrer muito com ideias rígidas que ela tem de como as coisas têm que acontecer, de como as coisas têm que ser, né? Ela vai, às vezes, ser muito autopunitiva quando ela erra, quando ela sai daquilo que ela imagina que tem que ser feito, né? E o último grupo, né? O 5º grupo envolve vínculo seguro, é o grupo do amor, né? A gente pode chamar esse grupo do amor, que envolve vínculo seguro, aceitação, senso de pertencimento, orientação e proteção, que eu acho que são as principais necessidades que uma pessoa tem, né? A gente tem essa necessidade de ter alguém que nos ame profundamente, que nos aceite, sabe? De se sentir pertencente a algum lugar.
puxa, vocês já foram num lugar onde vocês se sentem deslocados ou rejeitados? É muito triste, né? Dá vontade de cavar um buraco assim, e entrar e ficar lá quietinho, né? Então, são necessidades que a gente tem. Eu vou falar de cada uma delas e como Deus pode e se propõe a corresponder a essas necessidades, tá? Vamos lá. Então, o primeiro grupo, né? Autonomia, competência e autoconfiança. Quero que vocês me acompanhem aqui, que eu coloquei uma pequena descrição sobre as pessoas que não têm essas necessidades ou não tiveram essas necessidades atendidas, né? O que acontece com elas e como que era essa família de origem. Tudo que vocês forem se identificando, vão anotando, tá? Então, expectativas sobre si mesmo e sobre o ambiente que interferem na própria percepção da capacidade de se separar, sobreviver, funcionar de forma independente ou ter bom desempenho. Então, essas pessoas, às vezes, elas vão sentir muito medo, sabe? Medo de sair na rua, medo de, às vezes, se arriscar em alguma coisa nova, alguma coisa diferente, medo de viajar sozinho, medo de morrer, medo de ficar doente, pessoas que têm muito medo de Covid, eu acho que todo mundo tem, mas tem pessoas que têm muito medo, que sofrem com isso. São pessoas que vão ser muito ansiosas, né? Por quê? Porque não se sentem competentes e fortes o suficiente para enfrentar os desafios que aparecem, né? A família de origem costuma ter funcionamento emaranhado, solapando a confiança da criança, superprotegendo ou não estimulando a criança para que tenha um desempenho competente extrafamiliar. Então, essas pessoas, às vezes, elas vão ter quase que uma síndrome do fracasso, assim, né? Às vezes elas vão evitar um desafio profissional porque elas acham que vão fracassar, falta autoconfiança, né? Às vezes eram pais que faziam tudo pela criança, não deixavam ela se expor a algumas coisas, né? Às vezes eram pais que não orientavam direito essa criança, que de repente não faziam com que elas acreditassem que elas conseguiriam enfrentar os desafios da vida, né? E elas vão ter uma sensação de fracasso muito grande, né? Muitas vezes vão procrastinar atividades que precisam ser feitas, tá? Vão se tornar dependentes, né? Algumas pessoas podem se tornar dependentes, até em relacionamento afetivo mesmo, pela sensação de que não vai conseguir sobreviver sozinha por conta própria, tá? E o versículo que eu trouxe aqui para relacionar com essas necessidades emocionais é um versículo que está lá em Josué 1,6, que diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob o juramento aos seus antepassados. Cara, é exatamente essa necessidade que que Deus está atendendo com esse versículo, né? Uma criança, ela precisa que alguém diga para ela: eu acredito em você, você consegue, eu te ensinei tudo que você precisa para enfrentar isso hoje, né? E é o que Deus está fazendo aqui com Josué. Ele está internalizando ali, né? Está ajudando Josué a internalizar uma ideia de que ele pode ser forte e corajoso e que ele pode enfrentar esse desafio, porque Deus já entregou para ele aquilo que ele precisa para que ele enfrentasse. Deus confia nele para enfrentar. Quantas vezes a gente tem desafios que o próprio Deus entrega nas nossas mãos e a gente não acredita que a gente consegue realizar aquilo, né? E a gente não acredita que a gente pode, a gente tem uma sensação de que vai fracassar, de que vai tudo ladeira abaixo, de que a gente não consegue, de que a gente não tem competência, a gente não tem autonomia para fazer isso, né? E Deus, ele está falando: seja forte e corajoso, porque eu entreguei isso para você, né? A gente vai fazer uma oração no final a respeito disso, mas se você se identificou, desde já, anote aquilo que você tem sentido medo, aquilo que tem te trazido medo, aquilo que tem te deixado ansioso, para a gente colocar diante do Senhor, para que Ele possa dar para você
essa autonomia, essa autoconfiança que não lhe foi dado quando você era criança. O próximo grupo que eu quero falar é o grupo de limites realistas e autocontrole, né? O que vai envolver quando essas necessidades não são atendidas? Deficiência em limites internos, responsabilidade para com os outros indivíduos ou orientação para objetivos de longo prazo. Leva a dificuldades de respeitar os direitos alheios, cooperar com outros, estabelecer compromissos ou definir e cumprir objetivos pessoais realistas. Então, às vezes, essa pessoa, como ela não recebeu limites realistas, né, pode ser que ela tenha recebido limite demais, tá? E daí é uma pessoa que acaba não conseguindo, quando ela sai desse ambiente onde ela recebeu muito limite, muitas regras, ela acaba não tendo um parâmetro para conseguir ter autocontrole, para conseguir ter disciplina, para se dedicar àquilo que ela se propõe a fazer, ou ela recebeu pouco limite e pouca orientação, né? Eu tinha, gente, esse padrão na minha vida muito forte, né? Então, para mim era muito difícil, assim, abrir mão de uma recompensa de curto prazo, por exemplo, mexer no meu celular, ver um TikTok aqui, né? Por uma recompensa de longo prazo, que era ler um livro um pouco mais difícil de se ler, um pouco mais denso, né? Então, assim, são pessoas que têm dificuldade de ter disciplina, de ter horário, de ter uma rotina, de se envolver em atividades que às vezes são desconfortáveis, sabe? Essa pessoa ela não vai ter um autocontrole, uma disciplina que precisa para fazer essas coisas. E hoje eu sei que muitas pessoas sofrem com isso, né? E às vezes os outros vão tratar isso como preguiça, e como é doloroso, né? Se eu ouvir, nossa, mas você é um preguiçoso, né? Você não fez isso ainda, isso é falta de força de vontade. E às vezes é simplesmente porque você não teve a orientação e o limite necessário para conseguir aprender a fazer isso. Não é preguiça, não é falta de força de vontade, né? A origem familiar típica caracteriza-se por permissividade, excesso de tolerância, falta de orientação ou sensação de superioridade em lugar de confrontação, disciplina e limites adequados em relação a assumir responsabilidades, cooperar de forma recíproca e definir objetivos. Em alguns casos, a criança pode não ter sido estimulada a tolerar níveis normais de desconforto e nem ter recebido supervisão, direção ou orientação adequadas, né? No meu caso, por exemplo, a minha mãe, ela não checava minhas lições de casa, né? Ela não estava nem aí se eu fazia, se eu não fazia, se eu tirava nota boa ou não tirava, e eu ia enrolando, não fazia, dava um jeito de passar a perna na professora, né? E quando chegou na vida adulta, eu sofri muito com isso, porque a sensação que eu tinha era que eu era uma impostora, que o que eu fazia eu enrolar, que o que eu sabia fazer era enrolar e não estudar de verdade, me dedicar e me comprometer, né? Então, sem que essas necessidades sejam atendidas, a gente tem um prejuízo bem grave na vida de uma pessoa. E aí eu trouxe esse versículo de Lucas, né? Que diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou seja, né? Isso aqui é você conseguir se planejar, né? Você conseguir calcular. Às vezes você conseguir renunciar uma recompensa de curto prazo, uma coisa boa para aquele momento, que é sair com os amigos, ficar no celular, assistir uma série, para conseguir conquistar alguma coisa a longo prazo, né? E Deus, ele orienta a gente a fazer isso, a ter disciplina, a se planejar, né? A conseguir ter esse foco, tá? Isso é muito importante. E se você não tem isso ainda, né? Mais uma vez, vamos colocar diante de Deus, porque Deus, ele é um pai perfeito, então ele é capaz de suprir qualquer necessidade que não foi suprida ainda na nossa vida, né? E aí eu trouxe um segundo versículo que diz assim: pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Gente, como eu tenho aprendido a ser disciplinada, sabe? Antes eu sou muito, né, sou meio bravinha, assim, então,
Às vezes, se alguém vem me disciplinar, vem falar alguma coisa, eu reajo meio mal, assim, né? Eu fico tipo, quem é você para vir falar? E Deus, ele tem tornado meu coração humilde à disciplina, né? Ele tem me ensinado que tem um versículo também de Provérbios que diz que o sábio, aquele que é sábio, aceita a disciplina, né? E eu quero ser uma pessoa com sabedoria. Então, eu tenho aprendido a aceitar a disciplina do Senhor, sabe, na minha vida, e eu quero encorajar vocês a aceitar também essa disciplina que vem de Deus, né? Vamos lá, então, para o terceiro grupo, né? Liberdade de expressão, necessidades e emoções validadas. Qual que é a descrição, né, desse grupo? Foco excessivo nos desejos, sentimentos e solicitações dos outros à custa das próprias necessidades para obter aprovação, manter o senso de conexão e evitar retaliação. Geralmente envolve a supressão e a falta de consciência com relação à própria raiva e às próprias inclinações naturais. Cara, esse grupo aqui, ele inclusive tem um título de direcionamento para o outro, tá? Por quê? Porque são pessoas que estão muito direcionadas para o outro, né? Claro, Jesus, ele fala para a gente amar o próximo como a ti mesmo, mas ele manda a gente amar a Deus acima de todas as coisas. E às vezes a gente está muito ligado à aprovação das pessoas, né? A gente está muito direcionado para as pessoas, né? Às vezes a gente se torna um camaleão. O grupo que a gente vai, a gente se adequa àquele tipo de pessoa, àquele estilo, para conseguir ser aceito, né? Eu não falo isso de fora, porque eu também sou, né, viciadinha em busca de aprovação. Não é à toa que eu sou, assim, meio simpática, tento fazer umas piadinhas, tudo isso é querer aprovação, né, gente? Vamos falar a verdade aqui, né? Então, a gente busca aprovação o tempo todo. Mas, às vezes, a gente fica tão direcionado para o outro, né, que a gente se perde nisso. E a busca de aprovação, ela é como correr atrás de uma bolha de sabão, né? Na hora que você consegue a aprovação de um, você percebe que tem 5 outras pessoas que estão te reprovando, te criticando, né? Então, assim... Peraí, gente, que eu precisei aceitar uma pessoa aqui, me desconcentrei. Então, assim, é muito vazio ficar buscando a aprovação de pessoas, né? E uma outra característica das pessoas que não têm liberdade de expressão, necessidades e emoções validadas, é que essas pessoas muitas vezes se tornam muito inibidas, sabe? Elas se tornam, assim, inibidas no sentido de não conseguir falar aquilo que deseja, falar a própria opinião, se posicionar, sabe? Elas ficam muito em função do controle do outro, né? A origem familiar típica caracteriza-se pela aceitação condicional. As crianças devem suprimir importantes aspectos de si mesmas para receber amor, atenção e aprovação. Em muitas famílias desse tipo, as necessidades emocionais e os desejos dos pais ou sua aceitação e seus status são valorizados mais do que as necessidades e sentimentos de cada filho. Então, é aquela mãe que às vezes vai falar assim, né? Ai, vai, dá um beijinho no tio tal, aquele tio barbudo, né? Que você não quer nem chegar perto, que vai te passar a barba, vai te irritar. E a mãe ou o pai fica, ai, dá um beijinho, vai, dá um beijinho, não sei o quê. E você já aprende desde pequeno a ficar correspondendo os outros, o que os outros exigem, né? É uma dificuldade extrema de dizer não, sabe, para as pessoas, porque está sempre em busca de aprovação. Às vezes um autossacrifício, às vezes essas pessoas, elas se sacrificam tanto pelos outros que elas acabam chegando num esgotamento. Claro, a gente tem que se sacrificar, né? A gente tem que amar o próximo e se doar completamente, mas a motivação disso precisa estar certa, né? A motivação, ela tem que estar ligada a se sacrificar e se doar pelo Senhor, né? Porque Ele pediu. E não necessariamente... Peraí, gente.
que eu vou mutar aqui. E não necessariamente ligada a conseguir a aprovação das pessoas. Se sacrificar e se doar completamente para conseguir ser aprovado pelas pessoas, amado pelas pessoas, porque isso só vai te trazer frustração e esgotamento, né? O versículo que eu trouxe aqui, ele diz assim, percebi que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante a teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Está lá em Salmos 73, 21. O que esses salmos me diz, né? Esses salmos me diz que, independente daquilo que a gente faça, né? Dos nossos erros, a gente continua pertencendo ao Senhor. A gente continua recebendo a aprovação dele, né? A gente continua sendo amado e segurado e sustentado por ele. Mesmo quando a gente não consegue a aprovação das pessoas, mesmo quando a gente não consegue corresponder a todas as pessoas à nossa volta, né? Deus continua falando que nós pertencemos a ele. E além disso, né, esses salmos, ele fala sobre, é um salmista que está falando ali, ó, de peito aberto para Deus, né? Ele está falando o que realmente ele sente. E na Bíblia a gente vai encontrar várias vezes isso, né? As pessoas falando sobre o que elas sentem verdadeiramente, abrindo, né? Rasgando o coração diante a Deus. E lembra que essa necessidade que não foi atendida é de liberdade de expressão e emoções validadas, né? E Deus ele quer que a gente se expresse, né? Deus quer saber aquilo que está no íntimo do nosso coração. A gente pode falar, às vezes a gente faz uma oração que é o que a gente pensa que é o que Deus quer ouvir, né? Quando eu faço uma oração assim, ai Deus, estou sentindo inveja daquela pessoa, parece que eu já quero parar a oração no meio, porque eu sinto que eu tenho uma coisa certa para falar para Deus, e se eu falar uma coisa errada, uma coisa ruim sobre mim, às vezes Deus vai falar assim, não, tá falando errado, não é assim que ora não, você tem que falar que você é grata pelas pessoas, né, abençoar as pessoas, e parece que na metade da oração, minha oração vai ficando meio amuada, assim, sendo que Deus quer que a gente se expresse. Profundamente, Ele quer saber aquilo que está no nosso coração, seja bom, seja ruim, né? E a Bíblia vai demonstrar isso em vários textos. O quarto e penúltimo domínio, então, o quarto e penúltimo grupo, né? Espontaneidade, flexibilidade e lazer. Nesse grupo, peraí, deixa eu beber uma aguinha, gente. A gente vai ter, então, a ênfase excessiva na supressão dos próprios sentimentos, impulsos e escolhas espontâneas, ou no cumprimento de regras e expectativas internalizadas e rígidas sobre o desempenho e comportamento ético à custa da felicidade, autoexpressão, descuido com os relacionamentos íntimos ou com a saúde. Então, as pessoas que pertencem, né, que não tiveram essas necessidades atendidas, de espontaneidade, de flexibilidade, de lazer, elas vão ser pessoas muito rígidas, né? Eu me identifico com esse domínio, né? Elas vão ter, assim, uma ideia muito rígida de como as coisas têm que acontecer. Talvez elas vão ter um pezinho a mais na religiosidade, né? É a hora que chega aquele irmão lá, vamos fazer de um jeito mais leve, descontraído. A pessoa que não teve espontaneidade, flexibilidade e lazer atendido na sua infância vai falar, não, a gente tem que seguir as regras, o cronograma. Claro que isso é bom numa certa instância, né? Mas às vezes isso traz muito prejuízo. Às vezes a gente fica preso a coisas tão pequenas, né? Eu tenho visto pessoas que ficam reféns da sua agenda, sabe? Se não fizer tudo conforme a agenda, começa a sentir uma ansiedade, uma pressão interna, sabe?
começa a sofrer com isso, né? Uma falta de espontaneidade. Essas pessoas, elas vão costumar ter um pensamento muito punitivo. Toda vez que elas fizerem alguma coisa de errado, vai vir um pensamento: nossa, fez errado de novo, não atendeu, né, as expectativas, não seguiu a regra, esse trabalho aí não tá bom, você fez de qualquer jeito, tem que melhorar. Então, elas vão lidar com pensamentos muito punitivos e muito exigentes, que vai trazer um prejuízo, vai acabar deprimindo, gerando desânimo, né, tristeza. Então, são necessidades importantes, sabe? Espontaneidade, flexibilidade, lazer, né? Hoje em dia, as pessoas que vivem correndo não têm tempo para descansar mais. O próprio Deus, né, reservou o 7º dia ali para descansar. Depois instruiu os judeus a ter o dia do Senhor, que é um dia que eles não se envolvem, né, em atividades de trabalho. E às vezes a gente não se permite descansar, a gente não se dá essa permissão, né, de descanso. A origem familiar típica é severa, exigente e às vezes punitiva. Desempenho, dever, perfeccionismo, cumprimento de normas, ocultação de emoções e evitação de erros predominam sobre o prazer, sobre a alegria e sobre o relaxamento. Geralmente há pessimismo subjacente e preocupações de que as coisas desabarão se não houver vigilância e cuidado o tempo todo. Eu tinha tanto essa ideia, sabe, de que eu não podia errar, de que as coisas precisavam ser muito rígidas, que quando eu me converti, passado assim, acho que uns 5 meses depois que eu me converti, eu caí em pecado, assim. Eu fiquei com uma pessoa, né? Fiquei com o meu ex-namorado, que eu tinha terminado justamente porque ele não queria seguir a Jesus, né? E eu fiquei com ele. Eu cheguei na minha discipuladora e chorei. E eu falei para ela assim, a Maíra, né, que estava me discipulando na época, e eu falei assim: Maíra, eu não vou me perdoar nunca, eu não vou me perdoar, não importa o que aconteça, eu não devia ter feito isso. E eu chorei, e a Maíra, ela falou assim para mim: Edilin, me diz uma coisa, você acha que você é melhor do que Deus? Eu falei: claro que não, né, Maíra, por isso que eu não me perdoo, porque Deus, ele merece o meu melhor, né? E quando eu fiz isso, e quando eu respondi isso para ela, ela falou assim: Edilin, o Senhor que é perfeito, ele já te perdoou, né? Quem é você para não se perdoar? E às vezes a gente faz isso, a gente tem uma postura de se exigir algo que o próprio Deus não está exigindo, que o próprio Deus não está requerendo da gente, né? Como às vezes a gente é duro conosco, como às vezes a gente carrega um fardo maior do que o necessário. O versículo que eu quero deixar... Opa, cadê o versículo desse? Aqui. E o texto que eu quero ler com vocês aqui é: Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Gente, eu oro para que Deus me dê essa tranquilidade de Jesus, sabe? Em vários momentos da Bíblia a gente consegue ver Jesus tranquilo, né? Os discípulos correndo de um lado para o outro, falando, né? Jesus, a gente vai morrer aqui. Jesus, ele estava dormindo, né? Ele estava desfrutando daquele momento. Em outro momento também, né? Jesus manda esse povo embora porque eles vão ficar com fome aqui. Quando a multidão estava lá num lugar mais afastado, escutando Jesus, e ele falou: o que vocês têm aí? De boas, né? O que vocês têm aí? Que eu vou multiplicar, vamos alimentar esse povo. Mas ele estava tranquilo. Eu imagino Jesus andando com calma, Jesus tranquilo, desfrutando de uma conversa com uma pessoa, né? Eu lembro daquele momento também em que a mulher
adúltera, né, foi apresentada a Jesus. Cara, se fosse eu, já ia começar a discutir lá, a brigar, falar, não, não dá para ser assim, já ia ficar toda agitada. Cara, eu imagino Jesus se abaixando assim, com calma, desenhando, escrevendo alguma coisa no chão, levantando e falando, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, né? E é essa tranquilidade que eu quero para mim, essa tranquilidade que eu acho que a gente precisa ter, né? Essa paz de Jesus, sem ficar se exigindo altos padrões e se punindo o tempo todo por não ter alcançado isso, por não ter feito aquilo, né? O último domínio que eu deixei por último de propósito, né? Mas é o domínio mais importante, é o grupo mais importante das necessidades mais importantes de serem atendidas para uma criança, que é aquele grupo que eu chamo grupo do amor, né? Envolve o vínculo seguro, aceitação, senso de pertencimento, orientação e proteção. As crianças que não tiveram essas necessidades atendidas são as crianças que sofrem com um sentimento de rejeição profundo, abandono, inadequação, inferioridade. Então, para mim, esse é o mais prejudicial, assim, é algo que, quando não é atendido logo na primeira infância, né, isso fica enraigado e quase que nos acompanha pelo resto da vida. Em vários momentos, né, a pessoa que tem problema com rejeição, em vários momentos ela se depara de novo com essa sensação de não sou amada, não sou aceita, não sou boa o bastante, eu sou inferior, eu sou inadequada. Várias vezes ela se confronta de novo com essa sensação. Então, expectativa de que as necessidades de ter proteção, segurança, estabilidade, cuidado e empatia, de compartilhar sentimentos e de ser aceito e respeitado, não serão satisfeitas de maneira previsível. A pessoa ela já, né, tem assim a ideia de que já não vai conseguir ter aquilo, que não vai conseguir ser aceita, não vai conseguir ser amada. Eu tenho uma paciente que ela fala assim para mim: eu sei que você não gosta de mim. Para de mentir para mim. Você não gosta de mim. E eu tenho demonstrado, né, sessão após sessão, que eu gosto dela, assim, que eu amo ela, inclusive. Porque ela tem essa crença de que ela não vai ser amada, né? A origem familiar típica é distante, fria, rejeitadora, refreadora, solitária, impaciente, imprevisível e abusiva. Vou contar uma história para vocês, então, né? Eu tenho uma sensação muito forte, né, de que eu vou ser abandonada. Hoje isso está bem mais tratado, mas teve um momento da minha vida que isso me machucava muito, assim, né? Quando eu era criança, quando eu era pequenininha, a minha mãe precisava trabalhar demais. Ela trabalhava muito, muito, muito para poder comprar material para gente, para poder comprar roupa, né, para poder dar para gente aquilo que era necessário. E ela trabalhava numa lanchonete, então ela trabalhava todos os dias da semana, com uma folga só na semana. E essa folga ela variava, às vezes era na segunda, às vezes na terça, na quarta, sábado ou domingo. Então, eu nunca sabia ao certo que dia que a minha mãe não ia trabalhar. Mas eu esperava ansiosamente por esse dia. Todo dia eu acordava e a gente dormia no mesmo quarto, uma casa super pequena, de madeira, assim. Eles chamavam de meia água, né? E todos os dias eu acordava e olhava para a cama da minha mãe, né? Olhava e pensava, será que ela já foi? Será que hoje ela não vai? Aí, quando eu percebia que ela não ia mais trabalhar, eu pulava para a cama dela, ficava lá com ela, ou ficava esperando ela acordar, porque daí ela ia trazer café para mim na cama, ela sempre fazia isso na folga dela, né? Mas o fato é que eu não queria que a minha mãe fosse trabalhar. E uma criança, nos primeiros anos de vida, 1, 2, 3 anos de vida, ela precisa muito dessa aproximação, dessa proximidade com a mãe, desse vínculo seguro, né? E eu não tive isso atendido, não porque a minha mãe não era segura para mim,
mas especialmente porque ela trabalhava muito e ela me deixava com babás que me judiavam um pouco, né? Eu tinha uma babá que ela saía de casa quase o dia inteiro e ela me deixava sozinha o dia inteiro. Eu não sabia mais do que brincar, eu não tinha com quem brincar, não tinha com quem conversar, né? Eu lembro até de uma vez que eu estava sentada, assim, na minha casa e eu estava contando, assim, uma carreira de formiga e eu ficava olhando para elas, às vezes até conversava com as formigas, de tão sozinha que eu me sentia. E eu cresci com esse sentimento, assim, de solidão, de abandono profundo, né? Cresci com essa sensação dentro de mim. E quando eu me converti, um dia, em um momento em que estava acontecendo uma pregação, e eu estava sendo até falado sobre isso, sobre rejeição, sobre identidade, sobre abandono, e Deus estava falando comigo, né? E eu fechei meus olhos e eu falei sobre esse sentimento profundo de abandono, de solidão, de desamparo. Não importa quantas pessoas eu tivesse do meu lado, eu estava me sentindo sozinha e o sentimento de solidão me acompanhava. E eu comecei a orar assim e falar para Deus sobre esse sentimento. E quando eu fechei meus olhos, eu via o Espírito Santo me cercando por todos os lados, sabe? E ele falou comigo: filha, nunca mais você será chamada de abandonada, porque eu sou onipresente e eu estou com você todos os dias da sua vida. Desde o dia que você nasceu, eu estou contigo. E eu fechei meus olhos e eu vi o Espírito Santo como se ele fosse assim, um brilho, uma nuvem, né? Me cercando assim, como se ele estivesse dando volta em torno de mim. E eu me senti assim, amparada, amada profundamente. Parece que aquela sensação de abandono, de solidão foi dissipada dentro de mim, sabe? E o versículo que eu quero deixar aqui com vocês é: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou. E não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Embora você se sinta rejeitado, embora você não se sinta pertencente em lugar nenhum, não se sinta parte de lugar nenhum, embora você se sinta abandonado, Jesus te aceita. Ele te aceita profundamente, exatamente do jeito que você é. Ele te ama profundamente, ele jamais vai te abandonar. Você pertence nele, você pertence a ele. E é essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Eu quero que eu vou deixar uns minutinhos para vocês orarem, né? Sobre aquilo que vocês refletiram, aquilo que foi anotado aí. Eu quero que vocês orem, que vocês falem com Deus. Até se você puder, Laís, não sei como que você tá aí, se tá tudo certo, se você puder tocar uma música enquanto o pessoal ora, sabe, pra gente. Peguei você de surpresa, eu sei, mas se você tiver... Oi! Então, eu não posso porque eu tô arrumando a casa enquanto eu tô na reunião. Desculpa! Não, tudo bem, não tem problema, a gente ora em silêncio mesmo, mas eu vou dar uns minutinhos para vocês orarem, para vocês estarem intercedendo aí, abrindo o coração diante de Deus sobre tudo aquilo que foi falado aqui. E aí daqui a pouco eu oro para a gente encerrar. Gente, vamos orar juntos, então. Deus, obrigada, Pai, pela vida de cada um que está aqui. Obrigada, Senhor, porque o Senhor ama cada um profundamente. Deus, eu não sei, sabe, o que cada um carrega dentro de si, as marcas que cada um traz. Às vezes uma sensação grande de rejeição, de abandono, de fracasso, sabe? Uma rigidez para lidar com as coisas. Eu não sei quais são as marcas que precisam ser tratadas, sabe, Deus?
Mas eu te peço, em nome de Jesus, faz um milagre na vida de cada um. Atende, Senhor, cada uma das necessidades aqui colocadas diante de Ti, Senhor. Sara os corações, Deus, em nome de Jesus, sabe? Que cada um de nós possa entender quem é em Ti, sabe? Independente do que as pessoas pensem ou do que as pessoas têm de expectativa com relação a nós, que nós possamos nos concentrar a olhar somente para Ti, Senhor. Cura os nossos corações, que esse processo que aqui começou, que o Senhor possa dar continuidade, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E é isso, gente. Querem comentar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Como que foi para vocês aí? Ouvir sobre tudo isso? Eu achei bem interessante. Explica muita coisa, na verdade. Eu me identifiquei com vários pontos do que você falou, né? Algumas características que eu tenho, né? Mas algumas coisas de família eu ainda não consegui identificar, assim, porque até na conversa com o Gabriel, né, na semana, eu fiquei refletindo bastante sobre muitas coisas, assim. E eu tenho uma facilidade, né, de colocar a culpa só em mim, assim, não coloco a culpa, não, é tal pessoa, por causa da forma que eu fui criado, então eu sou assim. Eu ainda não consigo ver, tipo, que a culpa de algumas características que eu tenho seja por falta dessas necessidades lá na minha infância, por causa do meu pai e da minha mãe. Mas algumas coisas eu me identifiquei bastante. Tem coisas que realmente têm que ser ajustadas, tipo, confiar mais em Deus, né? Confiar mais que Ele está todos os dias comigo. Colocar esses versículos chaves, né? Tipo, como regra de vida e não apenas como um textinho lá que foi lido no culto. Não, aquilo ali realmente tem significado e é a própria palavra de Deus para a gente atender essas necessidades de ser humano mesmo. Nós temos necessidades. Então, eu me identifiquei bastante com pelo menos uns 3 ou 4 pontos, assim, coisas que às vezes a gente tenta suprir essa necessidade, mas só Deus pode realmente completar a gente com todas essas áreas. Amém. Sim. Uma coisa que eu acho também é, por exemplo, a gente que está trabalhando, né, tipo, para a obra de Deus e mais quando a gente tem um chamado para as missões, né, tipo, para ir para outros lugares, a gente precisa realmente trabalhar essas áreas, né. Por exemplo, eu desde 2017 eu sou missionário tempo integral. E, tipo, eu posso ver como tem algumas coisas do meu passado, né, algumas coisas que eu não resolvi que afetaram bastante, né, assim, minha caminhada, né. Graças a Deus, né, que Deus me fez processar várias coisas, né. Até agora estou processando várias coisas, mas quão importante é a gente não apenas falar de um trabalho, né? Não, eu vou lá e vou pregar o evangelho, mas a gente viver o evangelho significa você se deixar transformar por Deus, assim, reconhecer essas coisas como assim as carências emocionais, reconhecer as falhas que a gente tem, aquelas coisas que a gente viveu no passado, né? Que fazem com que nós tomemos algumas decisões ou tenhamos algumas atitudes e resolver isso, né, em Deus. E inclusive uma coisa que eu acho muito legal é quando a gente pode resolver isso, tipo, sendo mentoreado dentro da igreja, né? Por exemplo, para mim é muito legal essa parte de processar, assim, com o grupo de vocacionados, assim, fazer perguntas. Inclusive, essas perguntas que fizeram na última reunião de mentoria foi muito legal porque eu consegui ver as coisas que eu já, assim, vamos falar assim, superei e as coisas que ainda faltam, né? Então, não é um processo que leva tipo, um dia já você faz uma oração e pronto. Pode que aconteça, né? Porque Deus faz milagres. Mas eu acredito que
que é uma questão que você vai trabalhando, né? Porque uma coisa que eu lembro que dentro da Jocum a gente faz vários cursos, né? Assim, eu fiz até várias ministrações, né? E foi engraçado porque um dia a gente teve uma ministração muito profunda, uma semana inteira, né? Assim, tipo, tratando esses temas e tal. E do nada chegou sexta-feira, tô curado, né? Domingo aconteceu um negócio e, tipo, eu fiquei com uma atitude, assim, eu fiquei furioso, né? Por um negócio, e aí eu fiquei triste, né? Porque eu pensei, puxa, eu tive aquela administração tipo, parece que não resolveu nada. E chegou, naquela época, o meu líder, né? E falou o seguinte, olha, você recebeu luz, né? Você recebeu ferramentas para você trabalhar, mas você não vai pensar que uma coisa que você leva fazendo 20 anos, você vai resolver uma semana. É um processo. Assim, tipo, e você já começou esse processo e uma coisa importante que você já viu, que você precisa continuar resolvendo isso. E realmente isso foi libertador, né? Porque não é uma coisa que você faz da noite para amanhã, sino que uma coisa que Deus vai trabalhando na sua vida, sempre quando desde que você se disponha, né, a resolver isso. Então, assim, eu acredito que é muito importante nós, como vocacionados, né, como pessoas que queremos estar no campo missionário ou inclusive trabalhando dentro da igreja, que precisamos, inclusive eu acredito que todo cristão precisa, né? Porque faz parte desse renovo, né? Desse novo homem que Deus quer fazer assim em nós, né? Então é isso aí. É verdade, Luiz, é um processo, né? A gente costuma, às vezes, até falar que é igual uma camada de cebola, né? Cada vez você vai tirando, é igual uma cebola, cada vez você vai tirando uma camada para que seja tratado, né? Alguém mais quer comentar, gente? Tudo certo por aí? Eu quero comentar. Achei engraçado, né? Enquanto a Edna ia falando os teminhas, eu ia falar, não, isso daí já não sou eu, né? Quando eu já via pelo tema. Daí ela começava a falar, eu falei, tem algumas coisinhas ali, né? Umas características. Eu achei bem legal, assim, né? Porque às vezes a gente vive certas coisas, né? E a gente só fala, a gente tem que aceitar, né? Que eu sou assim mesmo, né? Não tenho o que fazer, né? E os versículos que foram trazidos aqui, né, tipo, são bem pontuais, assim, né, tipo, vai ali no negócio do coração, realmente, né, então eu achei bem legal, assim, e bem confrontador, sabe, eu acho que é muito importante, realmente, a gente olhar para esse lado, sabe, como o Luiz falou ali, né, nós como missionários, né, assim, né, mas também, tipo, pessoas, sabe, qualquer pessoa, assim, eu acho que é necessário a gente tratar coisas que estão aqui dentro, né, às vezes a gente quer ignorar ou não quer mexer, né, mas Deus, ele quer tratar, né, e às vezes a gente acha que Deus não quer tratar e é só a gente que não quer mexer, né, mas Deus está totalmente disposto ali, né, e realmente quer fazer a diferença. Com certeza, né, Rafa? Deus, ele se importa com essas questões, né? Com essa parte emocional, né? Eu também queria comentar uma coisinha, quer dizer, 3. A primeira coisa é que eu vejo isso também como uma forma... Já falava aquele versículo que as nossas feridas podem curar os outros. E todos esses traumas e, enfim, consequências da infância trazidas à vida adulta, quando curadas ou quando em processo curadas, a gente pode estar ajudando outras pessoas, né? A como também buscarem em Deus essa ajuda e na psicologia essa ajuda para reconhecer o que aconteceu e tentar solucionar o que aconteceu e não sofrer tanto com aquilo. E a segunda coisa que eu queria também trazer é como pais, no futuro, a gente tentar buscar em Deus. Deus, como que eu posso fazer para eu não, talvez, trazer esse trauma na vida do meu filho? Ou como ser uma melhor mãe, um melhor pai para aquela criança, para que ela possa ver o amor de Deus em todo o tempo, sabe? Para que ela veja em mim também e para que eu crie discípulos na minha própria casa. E como missionário, também ser mãe e pai espiritual de pessoas e trazer essa realidade para as pessoas, né? Como que eu posso evitar traumas nas pessoas? Como que eu posso ser o melhor tipo? Claro, não numa cobrança extrema, né? Porque somos humanos e passíveis de falhas, mas buscar em Deus mesmo orientação, direcionamento, para que a gente faça
com que não tenham consequências e traumas no futuro. Tipo, eu quando vejo coisas que eu passei na infância, eu fico pensando, Deus, eu não quero fazer isso com a minha filha, com o meu filho, por favor, me ajuda a ser uma boa mãe. Porque, às vezes, o nosso temperamento humano mesmo vai nos levar a fazer algo errado. Mas Deus está acima de todo temperamento, né? Então, Ele pode nos ajudar a fazer o que é correto à luz da palavra. E a terceira coisa que eu queria perguntar, na verdade, é se na psicologia, na ciência, é comprovado que a gente pode ser curado 100%. Tipo, na Bíblia eu entendo que sim, Deus pode nos curar completamente. Mas para psicologia, a gente pode ser curado totalmente dos nossos traumas ao longo da vida? Boa pergunta. Bom, na verdade, não. Para ser bem sincera, Laís, na verdade, curado completamente não, sabe? Do ponto de vista da psicologia, essas marcas, elas continuam, mas elas perdem a intensidade sobre as nossas emoções, comportamentos e pensamentos, né? Então, quando eu estou num meio de, digamos, se eu tenho, né, uma sensação muito forte, assim, um padrão de rejeição, e eu estou no meio de uma galera, assim, pode ser que venha uma sensaçãozinha estranha, assim, tipo, não sei se eu sou bem-vindo aqui e tudo mais. Só que como isso já foi tratado, isso não vai te afetar tanto. Você vai conseguir conversar naturalmente, daqui a pouco você vai perceber que as pessoas estão correspondendo, e daí o pensamento ele perde a intensidade, você não se sente ansioso ou triste a ponto de evitar essas situações sociais, ou ao ponto de ficar deprimido depois por várias horas, por ter se sentindo rejeitado, ou ruminando pensamentos ruins sobre aquela sensação de rejeição. Quando tratado, não tem mais essa intensidade. Mas conforme a psicologia, essas coisas que acontecem, o fato dessas necessidades não terem sido atendidas lá na primeira infância, elas geram marcas, né? Elas passam a fazer parte da minha personalidade. Então, às vezes eu sonho ainda que o Gabriel está indo embora, que eu estou sendo abandonada, às vezes isso vem por meio de sonho, mas os meus comportamentos, os meus pensamentos e as minhas emoções, elas não são mais afetadas por isso, né? Eu não tenho um ciúme dele, um medo, né? Não tem nada disso, né? Eu tô, tipo, tratada, assim, isso não tem mais um impacto na minha vida considerável, assim, sabe? E sobre ser pais, né, ser mães, é um desafio mesmo, né? Porque, assim, é um equilíbrio que a gente precisa ter bem grande entre colocar limites, mas sim dar muito amor, muita aceitação, acreditar muito naquela criança, incentivar, estimular, né? Então é um desafio ser pai, ser mãe, mas Deus capacita, né? Alguém mais, gente, quer comentar, quer falar alguma coisa, perguntar? Se quiserem fazer perguntas, podem me perguntar também. Isso. Então, beleza, muito bom estar com vocês. Obrigada, né? Me senti bem confortável, assim, bem à vontade para dividir um pouco da minha vida também, dos meus processos com vocês. Se quiserem falar alguma coisa que não conseguiram falar aqui, tipo, perto das outras pessoas, se quiserem falar comigo, pedir ajuda com relação a alguma coisa, eu sou bem aberta, podem me mandar mensagem, né? Podem me procurar. Vou estar orando por vocês, para que Deus continue aí esse processo de camadas, né? Descascando a cebola e tratando. E que Deus abençoe. Um beijo para vocês, um bom final de semana. Quer falar alguma coisa, amor? Não, acho que você fez. A gente só se encontra de novo, acho que é dia 19 de junho. Estão ouvindo bem ou não? Então, dia 19 de junho, nosso próximo encontro. A gente se vê por aqui. E daí eu acho que é para falar sobre ferramentas, as ferramentas que Deus quer que nós tenhamos para o trabalho missionário, como se capacitar. Beleza?
Então, um beijo para vocês. Beleza. Valeu, pessoal. Fiquem com Beijo, Deus. gente. Tchau, gente. Gente, Obrigada, Deus abençoe beijo. vocês. Abençoe.